O impacto inesperado de Elon Musk no debate migratório. A fronteira entre os Estados Unidos e o México, uma tapeçaria de 3.145 quilômetros de drama e tensão, é novamente o epicentro de um furacão midiático e político. Enquanto as autoridades se esforçam para conter a maré de pessoas que buscam cruzar, uma voz inesperada irrompeu na conversa, desencadeando uma tempestade de especulações. A do magnata tecnológico Elon Musk. O que ele sabe que nós não sabemos? Existe uma verdade oculta que o governo não está nos contando? Preparem-se para conhecer as realidades surpreendentes do que realmente acontece na fronteira sul. Durante décadas, a fronteira tem sido palco de debates explosivos, políticos envolvidos em discussões acaloradas, meios de comunicação apresentando narrativas contraditórias e o cidadão comum perguntando-se o que realmente está acontecendo. A promessa de expulsar as pessoas do país ressoa com uma crueza que mal podemos acreditar. Vocês não imaginam o quão ruins são essas pessoas, ouve-se dizer, alimentando um ciclo de medo e confusão. Desde a agressiva agenda de imigração do presidente Trump, com imagens de migrantes algemados e embarcando em aeronaves militares, até o aparecimento repentino de Elon Musk, o gênio por trás da Tesla e da SpaceX, o mistério se aprofunda. Por que agora? O que o impulsionou a mergulhar neste tema polêmico, levantando questões cruciais sobre imigração e segurança nacional? A saga do muro. Uma construção que divide e conquista. Ao longo dos anos, este trecho de terra de 1.954 milhas tem sido testemunha de mais ação do que um sucesso de bilheteria de Hollywood. Debates acalorados, batalhas políticas intermináveis e uma construção constante de muros. Em janeiro de 2021, aproximadamente 452 milhas desse muro já haviam sido erguidas durante a presidência de Donald Trump, gerando tanto aplausos quanto indignação. A narrativa oficial por trás do muro é simples: deter as travessias ilegais e reforçar a segurança na fronteira. Parece simples o suficiente, certo? Errado. Este projeto rapidamente se tornou um ímã para disputas legais, pesadelos de financiamento e ambientalistas clamando por seu impacto ecológico. Justo quando pensávamos que o drama da fronteira não poderia ser mais intrigante, Elon Musk, o inesperado protagonista. No final de setembro de 2023, o bilionário da tecnologia, entusiasta de foguetes e provocador de meio período, Elon Musk, decidiu trocar sua sala de exposições da Tesla pela fronteira do Texas com o México. Sua visita improvisada, capturada com um simples smartphone e sua característica habilidade para agitar o vespeiro, acendeu as redes sociais. Musk documentou sua visita a Eagle Pass, Texas, onde milhares de imigrantes, muitos da Venezuela, estavam cruzando o Rio Grande. Com um pano de fundo de caos e controvérsia, o magnata defendeu um sistema de imigração legal enormemente expandido, que acolhesse indivíduos trabalhadores e honestos, enquanto mantinha afastados aqueles que infringem a lei. Naturalmente, a internet explodiu com opiniões. Os críticos rapidamente apontaram a ironia de que o imigrante mais rico do mundo estivesse dando lições a outros imigrantes sobre a reforma de políticas. Alguns até brincaram que Musk estava apenas explorando locais para seu próximo lançamento da SpaceX. Segundo o próprio Musk, sua viagem tinha como objetivo obter uma visão imparcial da situação, conversando com funcionários locais e forças da ordem. Uma busca nobre, talvez, mas não se pode deixar de perguntar se isso foi menos sobre perspectivas imparciais e mais sobre Musk, adicionando outro capítulo à sua lenda em constante crescimento. Afinal, este é um homem que já conquistou carros elétricos, viagens espaciais e o caos das redes sociais. Por que não lançar a política de fronteira na mistura? Além do muro, a complexidade humana. Antes de mergulharmos na fita sem filtro de Musk, por que essa fronteira é tão importante? Para começar, não se trata apenas de cercas e patrulhas. Trata-se de pessoas, famílias que fogem da violência,
trabalhadores que buscam oportunidades e, sim, alguns maus elementos que se aproveitam do sistema. Os debates em torno da fronteira são tão complexos quanto contenciosos, abrangendo desde os direitos humanos até a política econômica e o impacto ambiental. A visita de Musk talvez não tenha resolvido nenhum desses problemas, mas conseguiu uma coisa: fez as pessoas falarem. Então, qual é a atualização na fronteira dos Estados Unidos? Mais debates, mais muros, talvez até um robô de patrulha de fronteira movido a Tesla. Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: se Elon Musk tiver algo a ver com isso, será tudo menos chato. A gênese da fronteira, um legado histórico. A ideia de construir um muro ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México existe na política americana há mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. Embora tenha se tornado um tema recorrente durante a presidência de Donald Trump, completo com cânticos de "construa o muro", o conceito de fortificar a fronteira sul com barreiras físicas tem suas raízes em décadas anteriores. Sim, muito antes de Trump transformá-lo em um item básico de seus comícios de campanha, as sementes do muro da fronteira foram plantadas por presidentes que usavam chapéus de cowboy sem ironia. Vamos voltar aos anos 1980, uma era de grandes penteados, sintetizadores e Ronald Reagan. Em 1986, Reagan assinou a Lei de Reforma e Controle da Imigração, IRCA, uma legislação radical que combinou a anistia para milhões de imigrantes indocumentados, com promessas de maior segurança na fronteira. Pense nisso como uma abordagem política de cenoura e bastão. Embora alguns críticos argumentassem que era mais como uma cenoura seguida por um bastão vagamente definido. Parte da IRCA incluía fundos para um estudo que avaliaria se as barreiras físicas poderiam ajudar a proteger a fronteira entre o CTOA e o México. Os primeiros tijolos, a evolução da barreira fronteiriça. Nos anos 1990, um conceito que parecia meramente teórico se materializou em uma construção real: a cerca de fronteira de San Diego. Modesta, mas simbólica, essa estrutura se tornaria o protótipo de debates futuros, acendendo a faísca de uma discussão que ainda hoje ressoa com uma intensidade incomum. Durante a presidência de George H.W. Bush, a conversa sobre a segurança da fronteira continuou a se desenvolver silenciosamente, como uma panela de chile em fogo baixo. O foco permaneceu em medidas incrementais, longe dos grandiosos planos de muros ou cercas que veríamos mais tarde. Mas o cenário já estava sendo preparado para uma transformação radical. Com a chegada do novo milênio, George W. Bush colocou a segurança da fronteira em destaque com uma clareza surpreendente. Em 2006, ele assinou a Lei da Cerca Segura, autorizando centenas de milhas de cercas ao longo da fronteira entre o Sinaloa e o México. Esta não era uma simples cerca de jardim. Era um investimento sério em infraestrutura de fronteira, equipada com tecnologia de vigilância e barreiras para veículos. O mais notável, essa legislação foi aprovada com apoio bipartidário. Sim, democratas e republicanos realmente concordaram em algo, um raro momento de harmonia política que hoje parece quase pitoresco. Embora os críticos argumentassem que as cercas não abordariam as causas profundas da imigração ilegal, pelo menos foi um começo. Então, chegou a vez de Donald Trump e tudo mudou. Poucas figuras políticas manejaram o branding de forma tão eficaz quanto ele. E nada exemplifica melhor isso do que sua transformação do muro da fronteira de uma proposta política em um raio que acendeu a polarização cultural. O que antes era uma discussão burocrática se tornou um grito de guerra que eletrificou sua base, com cânticos de "construam o muro" ressoando em seus comícios de campanha. Trump transformou uma ideia de décadas em um símbolo de soberania, controle e, sejamos honestos, um dos slogans políticos mais memetizáveis da história moderna. Durante sua campanha de 2016, Trump não apenas propôs construir um muro, ele adicionou um toque de marketing que só ele poderia conseguir:
o México pagaria a conta. Essa afirmação ousada deixou alguns rindo, outros indignados, e muitos se perguntando se haviam sintonizado acidentalmente um episódio de The Apprentice, International Affairs Edition. Mas o gênio da abordagem de Trump residia em sua simplicidade. O muro não era mais apenas segurança da fronteira, tornou-se um monumento ao nacionalismo em um mundo cada vez mais globalizado. Não era apenas concreto e aço, era simbolismo puro. Enquanto administrações anteriores flertaram com a ideia de barreiras físicas, Trump a transformou em sua mascote política. O muro representava mais do que uma política de imigração. Era a abreviação de retomar o controle, manter-se firme contra o caos percebido e, claro, tornar a América grande novamente. Agora, no ressurgimento pós-presidência de Trump, seu compromisso com a segurança da fronteira permanece tão inabalável quanto o muro que ele prometeu construir. Em seus movimentos mais recentes, Trump ordenou o envio de 10.000 tropas adicionais para a fronteira sul para combater as travessias ilegais. Isso se soma às 1.500 tropas que ele enviou apenas 48 horas depois de assumir o cargo e às mais de 2.000 que já estavam estacionadas lá. Claramente, quando se trata de segurança da fronteira, Trump não está jogando Tetris. Ele está indo com força total. A esta acumulação militar se soma um memorando interno do governo que, segundo se informa, sugere que as bases do Departamento de Defesa do Zeualu poderiam se converter em centros de detenção para migrantes à espera de deportação. Porque, o que diz, bem-vindo à América, como uma base militar reaproveitada. Naturalmente, nem todos concordam com esses desenvolvimentos. O recente cancelamento dos agendamentos de asilo do CBP One, um aplicativo da era Biden, projetado para agilizar os processos de imigração, deixou muitos migrantes no limbo. Os relatos de migrantes desabando em lágrimas ao descobrir que seus agendamentos haviam desaparecido ressaltam o custo humano dessas políticas. Para Trump, no entanto, tudo faz parte de uma narrativa mais ampla: garantir as fronteiras dos Estados Unidos e redobrar a defesa nacional. Se há algo que Trump ama tanto quanto muros e chapéus vermelhos, são as ordens executivas. No primeiro dia de seu segundo mandato, ele emitiu nada menos que 10 ordens relacionadas à imigração e segurança de fronteiras. Entre elas, uma reiteração de seu compromisso de enviar tropas para a fronteira e aumentar os esforços de deportação. De fato, Trump prometeu realizar o que ele chama de maior operação de deportação na história do Zeuawa, uma afirmação que certamente provocará tanto aplausos quanto indignação, dependendo de qual lado do espectro político você se encontra. Enquanto alguns veem esses movimentos como passos necessários para abordar a imigração ilegal, outros os consideram abusivos e draconianos. De qualquer forma, a abordagem de Trump deixa pouco espaço para a ambiguidade. Ele não está apenas construindo muros, ele está construindo um legado. Para aqueles que se perguntam sobre o estado atual do muro da fronteira dos Ilhasnewa, a construção continua? Novas seções estão sendo adicionadas? Será alto o suficiente para impedir até mesmo os entusiastas de escadas mais ambiciosos? Vamos descobrir. Uma obra em progresso constante. Ao contrário da crença popular, o muro da fronteira entre EUA e México não é uma obra-prima acabada acumulando poeira. Em vez de uma única estrutura que o atravessa todo, é mais um edredom de retalhos, feito de aço, concreto e, claro, controvérsia. Ao longo dos anos, essa barreira em constante evolução passou por inúmeras fases de construção, melhorias e, como esperado, debate político. Vamos dar uma olhada mais de perto na situação atual. A construção continua muito viva e ativa em certas áreas. No Texas, por exemplo, 54,6 milhas de muro foram concluídas, com projetos de construção ativos atualmente em 11 locais, distribuídos em 6 condados fronteiriços. O objetivo final: entregar pelo menos 100 milhas de muro até o final de 2026.
Ambicioso? Com certeza. Alcançável? Só o tempo dirá. Enquanto isso, a Califórnia tem adicionado seu próprio toque à barreira fronteiriça. Novos segmentos foram construídos com uma característica anti-escalada, projetada para frustrar até mesmo os aspirantes a Homem-Aranha mais determinados. Escalar este muro não é tarefa fácil, a menos que você tenha superpoderes ou um gancho de escalada de resistência industrial. Dimensões colossais. O muro é verdadeiramente infranqueável? Se você pensa que o muro da fronteira é apenas uma cerca de quintal comum, pense novamente. A altura varia dependendo da seção, mas algumas partes, particularmente as construídas durante a administração Trump, são francamente imponentes. Essas cercas estilo bolardo, feitas de aço e concreto, podem atingir até 30 pés de altura. Isso é mais alto que um prédio de 2 andares. Claramente, esta não é uma barreira de jardim comum destinada a manter vizinhos curiosos afastados. Mas sejamos honestos, a altura por si só o torna impenetrável? Bem, certamente é projetado para dissuadir escaladores casuais e entusiastas de escadas. No entanto, a história tem demonstrado que indivíduos determinados frequentemente encontram maneiras criativas de contornar ou atravessar obstáculos. Afinal, a necessidade é a mãe da invenção, ou neste caso, da escavação de túneis. Então a grande questão é: quão eficaz ele é? Sejamos realistas. Quando se trata de segurança de fronteiras, os dias de depender apenas de cercas e placas de proibido a entrada ficaram para trás. Em um mundo onde a tecnologia avança mais rápido do que nunca, não é de surpreender que a segurança de fronteiras tenha recebido uma atualização tecnológica séria. Agora estamos na era dos drones, sensores e câmeras, porque aparentemente os muros já não são suficientes. A mais recente estratégia de segurança de fronteira inclui sistemas de vigilância equipados com câmeras de alta definição que podem detectar uma erva daninha rolando à distância, sensores tão sensíveis que provavelmente poderiam dizer que marca de sapatos alguém está usando, uma cerca virtual e drones zumbindo como falcões mecânicos. Mas toda essa tecnologia não é apenas para exibição. A ideia é alimentar dados em tempo real para os agentes da patrulha de fronteira, transformando-os essencialmente em heróis de ação altamente informados. Com esse nível de inteligência, os agentes podem detectar travessias não autorizadas mais rápido do que nunca e responder com precisão. É como dar a eles uma bola de cristal, exceto que, em vez de prever o futuro, é realmente bom em detectar atividades suspeitas. Enquanto os céus estão zumbindo com drones, o chão também está vivo com inovação. Existem sistemas de detecção terrestre em larga escala instalados para garantir a fronteira. Essas maravilhas de detecção subterrânea são projetadas para farejar qualquer atividade subterrânea suspeita. Pense neles como o Sherlock Holmes do solo, descobrindo túneis e outras travessuras subterrâneas com uma precisão impressionante. Esses sistemas, que operam com sucesso em fronteiras internacionais, fornecem alertas em tempo real e inteligência acionável. Agora, a pergunta de $1 milhão. Serão suficientes todas essas sinos e assobios tecnológicos para garantir as fronteiras de forma eficaz? Bem, isso está em debate. Claro, a tecnologia pode ser um divisor de águas, mas não é exatamente infalível. Drones podem cair, sensores podem falhar e câmeras só podem ver até certo ponto. Além disso, não vamos esquecer que pessoas determinadas têm um talento especial para superar até mesmo os sistemas mais sofisticados. Afinal, se os filmes nos ensinaram alguma coisa, é que onde há vontade, há um caminho. Assim, embora essas melhorias tecnológicas sejam inegavelmente impressionantes e talvez até um pouco intimidadoras, o júri ainda está deliberando se serão suficientes para realmente proteger a fronteira. A vastidão das fronteiras terrestres. Primeiro, temos a fronteira entre os EUA e o Canadá, nada menos que lendária.
Com aproximadamente 8.891 quilômetros, 5.525 milhas de extensão, é a fronteira internacional mais longa do mundo. É tão vasta que se você tentasse percorrê-la em um ritmo tranquilo, digamos 16 quilômetros, 10 milhas por dia, estaria em uma jornada por mais de um ano e meio. Essa fronteira serpenteia por florestas, montanhas, lagos e até mesmo um ou outro lugar frequentado por alces. É o tipo de fronteira que diz: sou imensa, mas sou tranquila. E embora grande parte dela permaneça relativamente aberta e amigável, não se deixe enganar por sua natureza serena. Ainda há muita segurança vigiando de perto. No outro extremo, temos a fronteira entre os Massachusetts e o México, com uma extensão de cerca de 3.145 quilômetros, 1.954 milhas. Embora não ostente nenhum recorde mundial de comprimento, ela é um desafio em termos de complexidade e importância. Essa fronteira se aventura por desertos, rios e terrenos acidentados que fariam até mesmo o aventureiro mais experiente parar para um descanso e um gole d'água. Combinada com sua contraparte do norte, o comprimento total das fronteiras terrestres do ZML-1000 ascende a impressionantes 7.479 milhas. E se você está pensando, uau, isso é muito terreno para cobrir, você está absolutamente certo, e ainda nem começamos a falar sobre as fronteiras marítimas, que também são bastante épicas. Agora vamos falar de materiais, porque o que é uma fronteira sem uma construção sólida? O aço é o herói anônimo de muitas seções ao longo dessas fronteiras. Por que o aço? Bem, ele é forte, durável e não se intimida sob pressão. Seja sob o sol escaldante do deserto ou desafiando os ventos gélidos do norte, o aço se mantém firme como um campeão. Claro, o design e os materiais variam dependendo do terreno. Uma barreira no meio de um deserto pode ser muito diferente de uma cerca de uma movimentada passagem urbana ou de uma floresta nevada no norte. As condições locais e os requisitos de segurança ditam o que funciona melhor para cada seção. Mas não importa onde você esteja ao longo dessas fronteiras, o aço frequentemente rouba a cena. Elon Musk, o magnata que agita a fronteira. Desde fevereiro de 2025, o cenário da construção de fronteiras e da imigração continua a evoluir. Mas o que Elon Musk tem a dizer sobre tudo isso? E como as diferentes figuras políticas, a mídia e as pessoas comuns reagiram à sua perspectiva? Elon Musk, o empresário bilionário conhecido por suas incursões em carros elétricos, exploração espacial e, ocasionalmente, por quebrar a internet com memes, agora colocou sua mira em uma nova fronteira. A fronteira entre os Iowa e o México. Fiel ao seu estilo, Musk não entrou de mansinho neste tema tão quente. Durante uma visita à fronteira, ele descreveu a situação como além da loucura e crescendo rapidamente, provocando tanto aplausos quanto indignação. Acompanhado pelo representante Tony Gonzalez, Musk percorreu o Rio Grande para testemunhar a crise migratória em primeira mão. Lá, ele não se conteve ao compartilhar seus pensamentos, chamando a situação de problema grave e mergulhando de cabeça no debate migratório. Como imigrante que é, originário da África do Sul, Musk deixou claro que é pró-imigrante, mas com uma visão muito específica para a reforma. Sou extremamente pró-imigrante, disse Musk em um vídeo compartilhado nas redes sociais. Acredito que precisamos de um sistema de imigração legal enormemente expandido e que deveríamos deixar entrar no país qualquer um que seja trabalhador, honesto e que contribua para os Estados Unidos. Deveríamos ter uma aprovação legal expedita para qualquer um que caia nessa categoria. Uma declaração ousada, embora levante questões sobre como um sistema assim funcionaria na prática, ou se Musk planeja projetar um aplicativo para isso também. Como era de se esperar, os comentários de Musk foram recebidos com reações mistas. Seus apoiadores o elogiaram por defender um processo de imigração legal mais eficiente e por abordar o que muitos veem como uma crise urgente. Por outro lado,
os críticos o acusaram de simplificar excessivamente um problema profundamente complexo. Porque, sejamos honestos, consertar a imigração não é tão simples quanto construir um carro autônomo. Acrescentando lenha à fogueira, Musk gerou controvérsia ao afirmar que um projeto de lei de segurança de fronteira bipartidário, que estava em negociação no Senado, tinha motivos ocultos. Segundo Musk, o objetivo de longo prazo do projeto de lei é permitir que imigrantes ilegais votem, uma acusação que provavelmente fez muitos legisladores revirarem os olhos. O senador James Lankford não demorou a responder, chamando a afirmação de Musk de absurda. Lankford salientou que já é ilegal para não-cidadãos votarem em eleições federais. Ele também aproveitou a oportunidade para lançar uma indireta a Musk, sugerindo que ele se concentrasse no recall de 2 milhões de veículos da Tesla. O interesse de Musk na política migratória, sem dúvida, adicionou algo de picante a um debate já acalorado. Seu apelo por um sistema de imigração legal, simplificado, ressoa com muitos que acreditam que os Estados Unidos deveriam atrair e reter talentos de todo o mundo. Afinal, quem melhor para defender a imigração baseada no mérito? O giro pessoal. Um imigrante que critica a imigração. A história pessoal de Elon Musk, um imigrante nascido na África do Sul, que forjou seu império nos Estados Unidos, sugere uma conexão natural com as políticas pró-imigração. No entanto, como costuma acontecer com Musk, a realidade é mais intrincada. Ele mesmo descreveu sua experiência migratória inicial como existindo em uma área cinzenta, uma frase críptica que evoca uma possível empatia com os desafios enfrentados por outros imigrantes. Mas a trama se complica ainda mais. Musk defendeu reformas no programa de vistos H-1B para priorizar o talento americano, uma postura que parece nobre. Ao mesmo tempo, suas próprias empresas, como Tesla e SpaceX, continuam a utilizar extensivamente o mesmo programa que critica. Essa aparente contradição foi rapidamente apontada pelos críticos, que questionam se a retórica migratória de Musk é mais uma questão de imagem do que de convicção política genuína. Essa dualidade levanta uma pergunta fascinante. Musk está realmente dividido entre as necessidades de seus negócios e suas preferências políticas, ou simplesmente está jogando em ambos os lados? De qualquer forma, esse dilema destaca um debate mais amplo sobre o programa H-1B, seus benefícios para a inovação e seus possíveis inconvenientes para os trabalhadores nacionais. Como era de se esperar, a postura de Musk sobre a imigração não lhe rendeu exatamente aplausos universais. Alguns o acusam de apoiar narrativas que marginalizam os solicitantes de asilo e flertam com a retórica xenófoba. Outros apontam inconsistências entre seu declarado apoio à imigração legal e suas críticas às vias existentes. É como ver alguém que diz amar pizza, mas depois reclama de cada ingrediente. Para ser justo, Musk está longe de ser a única figura pública cujas opiniões sobre a imigração são uma mistura de contradições e compromissos. A imigração é um daqueles temas espinhosos onde as experiências pessoais, os interesses comerciais e as ideologias políticas frequentemente colidem. A postura de Musk serve como um microcosmo desse debate mais amplo, desordenado, multifacetado e cheio de áreas cinzentas. Após sua visita à fronteira dos Iowa, Musk se tornou um vocal defensor do fortalecimento da segurança de fronteira, defendendo a construção de uma barreira física mais robusta. O homem que sonha em colonizar outros planetas agora se preocupa com quem cruza para este. Surpreendentemente, Musk argumentou que, embora a tecnologia tenha seus méritos, ela não pode substituir a necessidade de uma barreira física. Em outras palavras, nem tudo pode ser resolvido com um aplicativo. Essa postura o alinha diretamente com algumas políticas governamentais atuais, embora também levante algumas sobrancelhas. Musk é o tipo que quer colonizar Marte e transformar carros em robôs que se dirigem sozinhos,
Então, por que parar em algo tão low-tech como um muro? Claro, estamos falando de Elon Musk. Então ninguém realmente acredita que ele esteja defendendo um simples muro de concreto. Já circulam especulações mais rápido que um lançamento de foguete da SpaceX sobre como suas empresas poderiam se envolver na melhoria da segurança de fronteira. A tecnologia de satélite da SpaceX, cortesia da constelação Starlink, poderia fornecer capacidades avançadas de vigilância. Imagine uma fronteira monitorada do espaço, com satélites transmitindo dados em tempo real de forma extremamente rápida, e depois a Tesla, conhecida por seus avanços de ponta em inteligência artificial e sistemas autônomos. A Tesla poderia potencialmente trazer sua experiência para criar sistemas de monitoramento tão eficientes quanto futuristas. Imagine um sistema impulsionado por IA que não apenas detecte travessias não autorizadas, mas também as preveja. Enquanto alguns aplaudem a participação de Musk como um possível divisor de águas, outros levantam as sobrancelhas. Os críticos argumentam que a defesa de um muro por parte de Musk parece contradizer sua ética de avanço tecnológico. Afinal, este é o mesmo cara que uma vez propôs resolver o tráfego de Los Angeles com túneis subterrâneos. Um muro é realmente o melhor que ele pode pensar? Mas, novamente, Musk sempre foi cheio de surpresas. Quem diz que ele não revelará um muro de fronteira feito inteiramente de painéis solares que alimenta comunidades próximas enquanto mantém intrusos afastados? Ou talvez uma barreira estilo Hyperloop que devolve possíveis travessias ao seu ponto de origem a 1.126 km/h? Se alguém pode transformar um muro em uma maravilha de engenharia multifuncional, provavelmente é ele. A influência crescente de Musk na política. A incursão de Musk na segurança de fronteira também levanta questões sobre sua crescente influência em temas políticos e sociais. Desde sua aquisição do X, antigo Twitter, até seus comentários sobre políticas de energia renovável, Musk tem se posicionado cada vez mais como algo além de um simples empresário de tecnologia. Sua participação na segurança de fronteira poderia sinalizar um passo adiante na arena política, intencionalmente ou não. Por enquanto, porém, tudo o que temos são perguntas e algumas possibilidades tentadoras. As empresas de Musk colaborarão com o governo em soluções de fronteira de alta tecnologia? Isso poderia ser o amanhecer de uma nova era, onde satélites e IA patrulham as fronteiras em vez de botas no terreno? Ou isso é apenas mais um capítulo na saga em constante expansão de Elon Musk? Inovador, disruptor, ocasional, senhor dos memes. Seja qual for o caso, uma coisa é certa. Quando Musk se envolve, as coisas raramente são chatas. E quem sabe, talvez um dia olhemos para trás e percebamos que o cara que queria construir muros na Terra estava apenas testando ideias para Marte. Talvez suas empreitadas mais selvagens se revelem degraus para algo ainda maior. Ame-o ou odeie-o, sua capacidade de atrair a atenção do mundo é inegável. Afinal, a história tem uma maneira de transformar a controvérsia em lenda. Você acredita que a visão de Elon Musk para a segurança de fronteira é um passo em direção ao futuro ou uma distração dos desafios mais profundos? Fios mais profundos, fios mais profundos, fios mais profundos.